Em um evento com a presença do presidente Michel Temer, o MDB anunciou Henrique Meirelles como pré-candidato à presidência da República. O impacto da decisão do partido no cenário eleitoral é o nosso assunto com o cientista político Marcos Rocha. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vives. Boa noite, espectadores. Obrigado pelo convite. Você de casa pode participar da nossa análise com a sua opinião, até mesmo questionamentos para o nosso convidado, pelo 99588-2374, pelo WhatsApp, mensagem de texto, 99588-2374. Bom, o que levou o MDB a optar por Meirelles? Foi apenas a impopularidade de Michel Temer ou até mesmo essa crença em alguém teoricamente fora da política, né, considerado muito mais um técnico do que um político, e que pode trazer essa imagem, então, de algo novo para a política e associado a alguns que entendem que a economia está se recuperando e muitas das ações foram capitaneadas por Henrique Meirelles e sua equipe no Ministério da Economia. Acho que o principal fator é a alta rejeição ao presidente Michel Temer. Tem 87% na última pesquisa que saiu, pessoas dizem que não votariam nele de jeito nenhum. Né? Enquanto os outros vão ali de 40 e poucos por cento a 50 e poucos, a alta rejeição está junto com ser conhecido, o que inviabiliza praticamente a candidatura dele. Eu acho que o MDB avalia que é muito difícil ele ser eleito, e mesmo com a máquina do governo na mão, e, na minha opinião, tem aí um pouco de negociação com o PSDB para compor uma chapa. O sonho do Alckmin é trazer o MDB para sua chapa como um vice. Sim. O Henrique Meirelles foi do PSDB, né? Ele era deputado pelo PSDB quando foi ministro do governo Lula. E, bom, a gente tem hoje 30% de eleitores dizendo que vão votar no PT, por mais que tem uma grande possibilidade do PT não ter candidato. E o Henrique Meirelles, nas pesquisas qualitativas que ele fez, ele mostra que ele foi ministro do Lula e ele usa imagens do lado do Lula. Então, acho que tem essa percepção de que usar essa trajetória dele, ser o cara do mercado, que foi do PSDB para dialogar com as pessoas do mercado, ser um cara que foi do governo Lula para falar com os eleitores do Lula, pode ajudar ele a dialogar com um número maior de eleitores. Sim, ali eu falei economia, mas enfim, na Fazenda, né, alguns analistas avaliam, por exemplo, dá para a gente imaginar que politicamente hoje foi um bom trabalho. Eu sei que as opiniões podem ser divergentes nesse caso. Uns reconhecem que a economia não melhorou, né, não houve um avanço. Outros, pelo menos, dizem que estancou. Dá para a gente imaginar politicamente isso é um capital? Eu acho que as pessoas não sentiram isso. Tem sempre essa percepção de, olha, as pessoas ainda não sentiram. Bom, se vai melhorar, se essas medidas vão ter um efeito no futuro, ninguém sabe. O fato é que hoje tu tem um número de desempregados recorde, um número grande de pessoas, assim, em um ano, em 2 anos, algo como 1.400.000 pessoas deixaram de procurar emprego, ou seja, elas saem do cálculo, elas dizem, não estou mais procurando emprego. Então, tu tem um quadro da economia que é muito... A renda das pessoas diminuiu, fora a inflação, diminuiu. Então, esses últimos movimentos, como o preço da gasolina, com certeza não são politicamente interessantes. O governo Temer não tem um portfólio de resultados para mostrar. Ele tem promessas de que talvez, isso não é certo, não é garantido, a gente vai ter um quadro melhor no ano que vem. Sim. Mas se tu acredita que essas políticas elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico, pode ser que não aconteça. Bom, sobre Alckmin e o PSDB, essa relação... A gente pode imaginar que se isso não acontecer, essa primeira ideia de uma união entre os dois, isso pode prejudicar a candidatura de ambos. Fico pensando não só de Geraldo Alckmin, ou seja, dividir as forças daqueles que estão mais alinhados à direita. Todo mundo hoje quer se colocar como candidato de centro, porque os principais candidatos, os caras que falam sério, eles sabem que uma candidatura extremista para presidente não vai ser eleita. Para ser eleito presidente, não é como ser eleito deputado, que se tu dialogar com o conjunto da população, tu vai ser eleito. Tu precisa expandir teu voto. Foi o que o Lula fez com a Carta ao Povo Brasileiro. Então, todo mundo hoje quer se colocar no centro. E deixar os extremos é muito conveniente para todo mundo. Os extremos são Lula e Bolsonaro, né? O problema de tu ter muitos candidatos de centro é que tu pode causar uma erosão e todos eles terem tão poucos votos para chegar ao segundo turno. Sim. Então, ter muitos candidatos pode prejudicar tanto o Temer, quanto o Meirelles, quanto o Alckmin, quanto o Ciro, e todos eventualmente ficarem de fora do segundo turno. É bom lembrar que a última vez que o PMDB, agora MDB novamente,
teve candidato para as eleições à presidência da República foi em 1994, o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia. O que a gente pode entender dessa mudança de ideia ou de estratégia do PMDB, que sempre se alinhou, né, ou apoiou candidatos, o PSDB ou o PT, nos seus respectivos momentos, mas que, como o maior partido, sempre se questionou por quê, né, ou os porquês de um maior partido do Brasil não ter um candidato próprio para a presidência da República. O que mudou nessa estratégia? Olha, ele teve candidato próprio em 94, ficou em quarto lugar atrás do Enéas, né? Se a gente lembra, assim, não foi uma candidatura de especial sucesso nesse sentido. O PMDB é um partido de facções regionais, não é um partido muito centralizado, e eles tentam acomodar esses diversos interesses dessas diversas facções. Tanto que tu tem até hoje resistência à candidatura do Meirelles, vindo do próprio presidente do Senado, do Eunício Oliveira, e de figuras como o Roberto Requião, pessoas que gostariam de, por exemplo, compor uma chapa com o PT, por mais incrível que possa parecer hoje para a gente. Então, é uma forma de acomodar isso e também acomodar um partido que gosta de estar no poder, que gosta de garantir que essas várias facções garantam seus interesses junto ao poder, foi e usando a influência de ser o maior partido, ou seja, que partido que eleito não gostaria de ter o maior partido na sua coligação? Né? Os partidos pagam caro por isso, digamos assim, pagam caro em termos de cargo e de políticas. Então, o PMDB fica muito confortável nisso, porque ele não apanha, ele não é cobrado. A gente cobra o PSDB, a gente cobra o PT pelos seus erros e não cobra o PMDB. Sim. Né? Então, é uma posição cômoda. Agora, vamos para Temer, vamos entender a figura de Temer nesse jogo todo. Essa imagem, as pesquisas mostram a impopularidade do presidente. Como Meirelles, existe a possibilidade de se descolar da imagem do presidente Temer nessa conjuntura junto ao MDB, mesmo que seja um partido dividido em certos momentos, a gente sabe que que o MDB tem os seus líderes, e Temer é um deles. Como é que pode imaginar um descolamento da imagem dos dois? Ele vai tentar o malabarismo, quer se colocar como alguém que, olha, a gente está fazendo reformas fundamentais que precisam continuar. Por outro lado, o Meirelles é um cara que teve lá no sucesso do governo Lula. Por outro lado, é um cara do mercado que não está vinculado à política, digamos assim, em tese, né? Ele vai tentar o malabarismo para dialogar com todos os setores, né? Se as pessoas vão acreditar nisso e comprar esse discurso um pouco errático, não se sabe. O fato é que o governo tem uma máquina na mão para impulsionar o seu candidato. Isso é inegável. Bom, vou voltar lá para o Alckmin, porque a gente sabe que a proximidade é grande, a gente sabe que a possibilidade de compor uma chapa, né, são pré-candidatos, por enquanto, entre MDB e PSDB é grande. E agora, recentemente, em sabatina realizada pela Folha, UOL e SBT, nesta quarta-feira, Geraldo Alckmin subiu o tom na crítica a correligionários do PSDB, com problemas com a justiça, e aqui a gente lembra do Azeredo, agora definitivamente condenado e preso. Qual a intenção desse movimento de Alckmin? Né? Nesse jogo, dá para imaginar que se a coisa ficar muito difícil também para o PSDB, o jeito é compor mesmo uma chapa? Assim, os políticos são profissionais, entendeu? E eles sabem o que eles estão fazendo. O Alckmin deu algumas declarações essa sabatina e o Bolsonaro, por exemplo, que foi criticado por ele, respondeu. Ele falou do Aécio, o Aécio não respondeu, sabe que é o jogo, entendeu? E ele sonha em ter o apoio do Aécio em Minas. Ele falou do Azeredo, esse já está abatido, digamos assim. Sim. E falou também do Temer, né? Acho que isso é o jogo de conversar com o eleitor. Tem uma percepção do eleitor de que os políticos são corruptos, que eles não cumprem promessas e que tem que ser preso, tem que responder. E todos os candidatos sérios vão tentar dialogar com esse sentimento do eleitor. Então, não é algo que vai atrapalhar essa discussão, acredito, de coligação com o MDB. Isso é o jogo. Sim. Ainda sobre PSDB, a condenação, né, como eu falei agora há pouco, do ex-governador de Minas Gerais, do Eduardo Azeredo, como é que a gente pode entender isso dentro do PSDB? Por exemplo, esse discurso que tem no MDB de um partido dividido nas suas regiões, existe o PMDB do Rio Grande do Sul, que é diferente do PMDB do Maranhão, enfim, isso cola também dentro do PSDB? Dá para a gente imaginar Eduardo Azeredo distante de outros correligionários dentro do partido?
Eu acho que muito menos, né? Acho que principalmente São Paulo tem algumas que é um partido menor, com menos figuras, menos regionalizado, mas principalmente São Paulo tu tem ali facções, né? O Fernando Henrique, tem um outsider ali que é o Dória, que tentou atropelar um pouco o processo interno do PSDB, mas é um partido de menos facções, assim, mais de figuras talvez, né? Mais em torno de figuras como Fernando Henrique, Serra, Alckmin, e menos de grupos, assim, né? Agora, a gente falou hoje especificamente de centro-direita, das possibilidades, mas na centro-esquerda, o PT tem apostado em manter o ex-presidente Lula como candidato, mesmo estando preso. O que a gente pode imaginar a partir desse movimento de Meirelles, com também reflexos na centro-esquerda? O dilema da centro-esquerda, eu acho que não dá para apostar no primeiro momento que direções partidárias são burras, entendeu? Os caras sabem o que eles estão defendendo e eles estão defendendo os seus interesses. Então, esse movimento da direção do PT, da presidente do PT, da Gleisi Hoffmann, de defender a candidatura do Lula, está encontrando resistências dentro do partido, por exemplo, dentro dos próprios governadores do partido. Porque os governadores estão interessados na sua reeleição e na competição nos estados. E é provável que a candidatura do Lula não ajude eles. Porém, a candidatura do Lula, até o fim, pode ajudar, sim, a legenda do partido na Câmara. Sim. Tá? Isso eu acho que ninguém falou, mas eu acho que é o cálculo que eles fazem. Que tu ter um candidato capaz de fazer 30%, ajuda a eleger deputados federais. Sim. Tá? E isso é fundamental para acesso ao fundo partidário e tempo de TV nas próximas eleições. Sem então, eu dúvida. acho que a direção do PT faz esse cálculo. Ou até mesmo durante, seja lá quem for eleito, durante o processo no governo, a gente sabe, tendo uma bancada boa, a gente consegue... Para poder negociar. Exatamente, negociar. Para não sumir. Exatamente. Eu acho que o desafio do PT, a direção nacional é não sumir. Bom, Marcos, sempre é um prazer recebê-lo e obrigado pela análise extremamente objetiva. A gente conseguiu tratar, não de todos os temas, né, porque não tem como. Na semana que vem teremos novos temas com novos pré-candidatos e também novas conjunturas. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.